Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre o primeiro reinado, Dom Pedro. Então vamos começar falando sobre o Dom Pedro I. Muita gente dizia que ele era louco, até porque na verdade ele era. Ele tinha epilepsia congênita. Até os 18 anos de idade, ele chegou a ter 6 ataques epiléticos. Mas ele era incrível, ele era um príncipe autenticamente brasileiro, um super cavaleiro. Também ele era muito bipolar. Às vezes ele era o cara mais gente boa do mundo e às vezes ele tinha ataque de raiva, mas a maior parte do tempo ele era bem-humorado. Ele nasceu no dia 12 de outubro de 1798, nasceu numa sala do Palácio de Queluz, bem decorada com motivos do Dom Quixote. Ele de fato foi um príncipe de certa forma quixotesco, porque ele não só conseguiu a separação definitiva do Brasil de Portugal, como depois teve que lutar contra o próprio irmão em nome da sua filha, o irmão do Miguel, que usurpou a sua coroa em Portugal. Ele retornou a Portugal quando foi forçado a abdicar da coroa aqui no Brasil e foi para Portugal enfrentar o próprio irmão em uma luta fratricida terrível. O Dom Miguel, ele era um dos sujeitos mais escrotos da história da humanidade. E o Dom Pedro, ele morreu com 36 anos de idade de tuberculose. Agora eu vou falar sobre a primeira Constituição brasileira em 1824. Ela foi criada a partir de um projeto feito pelo Dom Pedro I e aplicada após a dissolução da Assembleia Constituinte em 1823. Foi uma consequência direta de disputas entre interesses políticos que cercavam o Brasil após a sua independência. O Dom Pedro I e os portugueses tinham uma grande pedra pelo caminho: os liberais e os conservadores, que representavam as elites e pensavam de forma diferente diante dessa relevante manifestação política. O Dom Pedro I, com a ajuda dos portugueses, ele acaba dissolvendo a Assembleia Constituinte em 1823 e no ano seguinte ele impõe seu projeto, que se torna a primeira Constituição brasileira. A sua principal função era dar mais poder a Dom Pedro I, colocando em um posto chamado Poder Moderador. Ficava acima do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. As características da Constituição foram a nomeação do Brasil como Império do Brasil, tendo a sua carta outorgada imposta, definindo o Império do Brasil como uma monarquia hereditária constitucional de um Estado centralizado. A Igreja ficou ligada ao Estado e a religião oficial era o catolicismo, mas ainda assim era permitido livre culto a outras religiões. O Império era formado por 4 poderes: executivo, judiciário, legislativo e também o moderador, que era o de maior poder e controlado pelo imperador. As eleições, elas eram indiretas, só podiam votar aqueles que eram homens livres maiores de 25 anos de idade e com renda de mais de 100 mil reais por ano. Os cargos para senadores eram vitalícios e só podiam ser ocupados por indivíduos com mais de 800 mil reais por ano também. Essa Constituição foi imposta, possuía 179 artigos e durou 65 anos. Então agora a Maria vai falar outros fatores importantes para vocês. Pessoal, vim complementar com umas informações e espero que ajude bastante gente aí. Então, durante o período joanino, medidas modernizadoras foram implantadas no Brasil. Em 1815, o país foi levado à condição de Reino Unido e assim deixou de ser uma colônia. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto foi iniciada em Portugal e reivindicava o retorno do rei português. E com o retorno do rei João VI para Portugal, Dom Pedro foi colocado como regente do Brasil. As cortes portuguesas exigiam a revogação das medidas implantadas e o retorno do príncipe regente. Durante o dia do fico, Dom Pedro declarou que permaneceria no Brasil e no cúmplice determinou que as ordens portuguesas só seriam cumpridas no Brasil com o aval dele. Então ele tinha que concordar com as ordens trazidas de Portugal. O grito da independência ocorreu nas margens do Rio do Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. Em 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado imperador e no dia 1º de dezembro foi coroado como Dom Pedro I. Houveram alguns conflitos após a declaração da independência e a Bahia, o Pará, o Maranhão e na Cisplatina se destacaram por causa disso. Como grande marco da independência no Brasil, em 1822, houve o grito realizado por Pedro de Alcântara, no caso Dom Pedro I, durante o primeiro reinado, às margens do rio Ipiranga. Aconteceu no dia 7 de setembro
E após a independência ter sido declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a coroação de Dom Pedro. Tiveram bastante consequências após esse processo de independência, e nelas podem ser mencionadas o surgimento do Brasil enquanto nação independente, a construção da nacionalidade brasileira, do sentimento nacionalista, o estabelecimento de uma monarquia nas Américas, a única do continente junto à haitiana e à mexicana, e o endividamento do Brasil por meio de um pagamento de 2 milhões de libras como indenização aos portugueses. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui, espero que tenha auxiliado nos estudos de vocês. E é isso, tamo junto!